Assim, os anos seguiam imperceptivelmente. Aos poucos, Dagmara transformava-se numa moça. Ela completou 15 anos e era extremamente bonita, de altura média, bem proporcionada, com pequenos e delicados pés e mãos. A esbelteza do corpo, a cor maravilhosa da cútis e os grandes olhos cinza metálicos lembravam a sua mãe, mas os traços do rosto eram exclusivamente seus, apesar de toda a perfeição plástica, e mais enérgicos. Dagmara também começou a dar-se conta da própria beleza, porque chegavam aos seus ouvidos elogios descuidados e vários olhares paravam nela com admiração. Certa vez, ao voltar da igreja, Matilda encontrou Dagmara diante do espelho. Depois de pôr o chapéu na cadeira, ela examinava-se cuidadosamente e armava a vasta cabeleira na fronte. A antiga cor loura do seu cabelo tomara uma coloração dourada mais escura que combinava com suas sobrancelhas escuras e cílios grandes e felpudos. Tia Matilda! Eu realmente sou bonita, exclamou ela com feliz vaidade. Hoje, o tenente von Kagen, que está visitando o primo, passando diante de mim, disse, veja como ela é encantadora, acrescentou ela, corando. A esposa do pastor sorriu. Esta frase trivial prova apenas que o tenente acha você bonitinha, mas outra pessoa pode não concordar com a opinião dele. Em geral, toda mulher que se preza não deve dar importância alguma a elogios casuais vindos de pessoas ociosas que os fazem só por costume. Ao notar que a moça ficará confusa e corada, a bondosa pastora acrescentou amigavelmente, uma vez que tocamos neste assunto, eu direi o que penso da beleza em si. A beleza, é claro, é uma dádiva de Deus, mas é frágil e transitória, e é muito insensato orgulhar-se dela. O seu fascínio está na expressão virginal e pura que transpira de todo o seu ser. Nas pessoas gastas pelas tempestades da vida, você causa a impressão refrescante de uma flor que acabou de desabrochar. Enquanto preservar essa harmonia espiritual, sempre será linda, porque somente as paixões e os desejos insaciáveis destroem e empanam a beleza mais brilhante. Nada há mais feio do que um rosto marcado pelo vício, e não é Deus nem a natureza que fazem o homem assim, mas ele desfigura-se com a própria baixeza. Tem razão, tia. Vou lembrar-me de suas palavras. A partir de hoje, vou preocupar-me somente com aquela beleza que não teme nem o tempo nem acidentes. Exclamou Dagmara, lançando-se nos braços daquela mulher maravilhosa. Algum tempo depois desse acontecimento, a paz e a monotonia do lugar foram interrompidas pela chegada de uma nova pessoa. O pastor receberá uma carta de uma parente que morava na capital. Ela comunicava que um amigo do seu marido, muito rico havia pouco tempo, arruinara-se de repente com especulações arriscadas e acabará suicidando-se, deixando a sua única filha sem meios de sobreviver. Essa menina já estava com 16 anos, e fora muito mimada, acostumada a viver com luxo e a seu bel prazer. A sua tia acolheu-a, mas o estado moral da menina era horrível e ela percebia tão pouco a sua nova situação, que a velhinha achou necessário colocá-la numa família modesta e trabalhadora, longe do barulho mundano, na esperança de que a vida tranquila e os estudos exercessem influência favorável naquela alma jovem e que a preparassem para uma vida de trabalho e futuras privações. A família do pastor Heger preenchia inteiramente essas condições e por isso a parente pedia ao pastor que aceitasse Dina em sua casa. Depois de muito pensar, o pastor e sua esposa consentiram, pois o pagamento oferecido era muito bom e era mais uma oportunidade de praticar o bem. Então, Dina Valprecha instalou-se na casa do pastor e desde os primeiros dias causou uma péssima impressão nos seus novos tutores. Nem o pastor, nem a sua esposa suspeitavam até que ponto o mal tinha se enraizado nela. O pastor logo se convenceu de que seria impossível inspirar a verdadeira fé, a resignação e a aceitação naquela alma perturbada em que fervia a revolta amarga contra o destino. Mas ele receava especialmente que a proximidade de uma pessoa tão cheia de caprichos pudesse exercer má influência na pura e impressionável Dagmara. Esta, inicialmente, ficou interessadíssima na sua nova amiga e lamentava com ela a desgraça que abalara a recém-chegada. Mesmo assim, os modos ríspidos de Dina, suas respostas atrevidas, o tom alto demais quando conversava e, principalmente, suas crises nervosas chocavam-na e assombravam-na. Acostumada ao rígido autocontrole, Dagmara não conseguia entender tal pusilanimidade e relaxamento, mas pela própria bondade natural cuidava da sua nova amiga e escutava curiosas histórias que abriam perante seu olhar ingênuo de criança um mundo completamente diferente. Embora tivesse 16 anos, Dina já namorara. Quando estudava no colégio interno, ela foi noiva de um jovem oficial cuja família aristocrata olhava com benevolência esse relacionamento, em vista do enorme dote de Dina Valprecha, que, além do mais, era suficientemente bonita e justificava inteiramente a escolha do jovem. A morte trágica do pai cortou inesperadamente seu namoro.
Ainda que o noivado não tivesse sido interrompido oficialmente, a partida inesperada do jovem oficial e o silêncio da sua família indicavam claramente o rompimento. Por essa razão, a tia de Dina não hesitou um minuto em enviá-la ao pastor, ciente de que o futuro lhe reservava a pobreza e o trabalho. Dina era a única que no fundo do coração ainda alimentava esperanças de uma saída feliz, mas, um mês após se mudar para a casa do pastor, recebeu uma carta da mãe do seu ex-noivo pondo fim a todos os seus sonhos de ter um partido brilhante. Ao ler a carta, Dina desmaiou, e depois teve uma forte crise de nervos. Dagmara, que nunca tinha visto ainda uma manifestação semelhante de dor espiritual, pensou que ela estava muito doente. À noite, esgueirou-se no quarto onde Dina estava deitada, vestida e soluçando inconsolavelmente. Precisando desabafar sua dor com alguém, sob a condição de segredo absoluto, ela contou a Dagmar os detalhes da horrível traição de que fora vítima. Essa primeira imagem que, inesperadamente, lhe mostrava um mundo até então desconhecido, onde somente o dinheiro tinha valor, assombrou e desencorajou Dagmara, mas o seu espírito sincero e orgulhoso precisou somente de alguns minutos para compreender e encontrar uma saída condigna. Agarrando a mão da sua amiga, ela tentou convencê-la ardentemente: esqueça-o, Dina. Ele não vale suas lástimas se amava somente por seu dinheiro. A infelicidade abriu seus olhos e poupou-a de sofrer o resto de sua vida por causa de um amor falso, comprado com seu dote. Eu não preciso do amor dele, mas de sua posição, explodiu Dinah, levantando-se da cama. Herbert pertence à alta sociedade, com a minha beleza, eu poderia me consolar se ele me desposasse. Confusa, Dagmar guardava silêncio, sem saber decididamente o que responder a tal declaração, mas nesse instante entrou a mulher do pastor. O seu rosto estava corado e parecia irritada. Devo pedir à senhorita Dina que guarde para si suas convicções amorais e que não suje o espírito puro de Dagmara. Sendo pura e franca, ela lhe deu um ótimo conselho: é melhor criar independência com os próprios esforços do que ansiar por um vergonhoso casamento comercial, humilhante para qualquer mulher que se respeite. Sem nada dizer, Dina deu-lhe as costas, virando-se para a parede e a senhora Heiger levou consigo Dagmar e, depois de fazer algumas observações sobre a noiva abandonada, proibiu sua pupila de conversar tais assuntos íntimos com ela. Na primavera o interesse de Dagmara tomou um outro rumo, era a época de provas de seus irmãos de criação, época de preocupações gerais e emoções. Finalmente, chegou a correspondência comunicando que tudo correrá bem e que Lothar chegaria dentro de 10 dias. Quanto a Alfred, este receberá um convite para ensinar os filhos de um catedrático. As condições eram tão vantajosas que ele aceitou e partiu para a Itália com a família do professor para passar lá as férias escolares inteiras. A chegada dos jovens estudantes sempre foi uma festa para a família do pastor. Também dessa vez a casa tomou aspecto festivo para receber Lothar. Vendo com que entusiasmo Dagmara fazia a guirlanda de plantas para enfeitar a entrada e o zelo com que enfeitava o quarto do seu irmão adotivo com valiosos bibelos que Dettingen lhe enviava, Matilda disse baixinho ao ouvido do marido: o que você diria, Gotthard, se a pequena condessa fosse um dia nossa nora? Ficaria muito feliz, pois gosto de Dagmara como de minha própria filha, sorrindo respondeu o marido. Só não sei se os dois serão felizes. E será que é bom para um pastor humilde rural, como será Lothar, ter por esposa esta pequena aristocrata, que já nasceu com o gosto do luxo e detesta cuidar de economia doméstica? Mas, não vale a pena adivinhar o futuro, minha querida, e seja feita em tudo a vontade de Deus. No dia da chegada de Lothar, o pastor e Dagmara saíram para encontrá-lo na estação. Matilda ficou em casa, cuidando da torta e assando o peru, pratos prediletos do seu primogênito. Dina não saía do quarto, demonstrando completa indiferença à festa familiar que agitava aquele pequeno mundo. Mas essa apatia mudou rapidamente para um grande interesse quando, no almoço, ela conheceu Lothar. Ela ficou animada, foi muito gentil, e olhava-o às escondidas, com admiração. O jovem Heiger era realmente um rapaz muito bonito, alto como a sua mãe, com uma vasta cabeleira preta, olhos grandes escuros e rosto pálido e regular, cheio de vigor. Matilda observava seu filho com uma preocupação indefinida. Parecia-lhe que ele não estava tão alegre e despreocupado como costumava ser, que estava imerso em pesados pensamentos, mas, vendo que ele se animou e passou a tagarelar alegremente com as moças, seu coração materno tranquilizou-se. As relações entre Lothar e Dinah tornavam-se cada dia mais estreitas. Durante os passeios a pé ou de barco, eles conversavam sem parar e a órfã começou a preocupar-se com a própria aparência. O vestido de luto cobriu-se de flores multicores que enfeitaram também com muito gosto a sua cabeça e o corpinho do vestido. As suas joias foram retiradas dos estojos onde estavam guardadas até então.
Uma vez, durante o almoço, surpreso com o broche de safiras que ela usava, o pastor observou que tais joias não só não combinavam com o luto da moça, mas também eram absolutamente sem propósito em um ambiente modesto onde não havia ninguém que pudesse apreciá-las. Dina corou e ficou amuada e, a partir daquele dia, passou a levar as joias na bolsa, colocando-as somente durante os passeios, longe dos olhares críticos do pastor e da esposa. Tal maneira de transgredir as ordens dos educadores desconcertava Dagmara, mas ela já se acostumara à experiência e ao espírito prático da amiga e, obviamente, não a entregava. Mas as surpresas não pararam por aí, aos poucos ela começou a perceber que Lothar e Dina procuravam fazer passeios a sós, ficavam calados quando ela se aproximava e desapareciam em algum lugar quando ela estava ocupada com as aulas de catecismo. Ela sentiu-se magoada, mas ainda tinha suas dúvidas. Será que ela poderia estar sendo demais na companhia da inseparável companheira e do melhor amigo? Mas Lothar acabou dissipando a sua perplexidade, e certa vez tentou convencê-la a ficar em casa, porque ele queria mostrar a Dina a Gruta dos Juízes Livres e esse passeio longo a faria cansar-se demais. Dagmara satisfez o desejo dele, mas a partir daquele dia, nunca mais foi passear com os dois, negando-se a sair sob vários pretextos. Passaram-se umas 2 semanas desde a chegada de Lothar. Certo dia, de manhã, Dagmar estava sozinha sob a sombra de um arbusto de lilás lendo um livro. De repente, apareceu a esposa do pastor, que havia esquecido no banco seu tricô e perguntou, surpresa, o que está fazendo aqui? Por que não foi à floresta, junto com Lothar e Dina? Eles preferem passear a sós. Eles me deram a entender que sou demais e os deixo constrangidos. Nunca mais vou passear com eles. Respondeu com voz trêmula Dagmara, ruborizando. As faces de Matilda também coraram. Sem nada dizer, ela foi rapidamente ao escritório do marido. O pastor preparava tranquilamente o sermão de domingo e fumava o seu comprido cachimbo. A esposa, emocionada, contou o que soubera de Dagmar e acrescentou, esta menina imoral pretende, evidentemente, virar a cabeça do nosso menino inocente. Por favor, Gotoul, aplique sua autoridade e ponha um fim a passeios a sós, porque podem levar a um escândalo. Não se esqueça de que esta menina imoral é minha pupila. Mas acalme-se. Encontrarei imediatamente o par e vou fazê-los entender, disse o pastor, após ouvir, com o senho carregado, a esposa. O pastor vestiu-se rapidamente, pegou sua bengala e saiu. Para que lado foram Lothar e a sua dama? Perguntou o pastor a Dagmara, que encontrou no caminho perto da casa. Não sei. Eles costumam ir ao córrego, respondeu ela. O lugar que Dagmar indicou ficava bem distante da casa do pastor. Era um recanto maravilhoso, cheio de carvalhos seculares, entre cujos troncos, com marulho carinhoso, corria um córrego num leito de pedra. Quando há muitos anos, o pastor chegará à sua paróquia junto com a esposa, ele mandara fazer lá um banco de relva que era sempre muito bem cuidado. Ao aproximar-se desse lugar, cheio de boas recordações, Heger ouviu vozes, e diminuindo o passo, aproximou-se cautelosamente. No banco, ele viu Dina. Ela estava sentada com uma coroa de miosotes na cabeça, havia uma corrente de ouro em seu pescoço com um medalhão incrustado de rubis e brilhantes. À sua frente estava ajoelhado Lothar e falava do seu amor com expressões apaixonadas. A moça enlaçava-se em seu pescoço e, de vez em quando, os jovens trocavam beijos calorosos. O pastor ruborizou fortemente, franziu o senho e sacudiu raivosamente a bengala. Seu filho não somente se atrevera a virar a cabeça da moça que lhe era confiada como pastor, mas também estava estragando o seu novo traje, que se usava somente aos feriados e deveria servir até o próximo ano. É uma ocupação muito agradável, sem dúvida, e faz honra à sua modéstia, senhorita. Levante-se, papalvo, que brinca de Romeu e suja as calças na grama úmida. Agora entendo por que vocês não querem Dagmar em seus passeios. A voz tonitruante de Deus não apavorara tanto Adão e Eva no paraíso quanto a voz do pastor assustou os apaixonados. Lothar corou e levantou-se de um salto só e Dina jogou-se para trás, cobrindo o rosto com as mãos. A repreensão do pai ofendeu profundamente o jovem, que respondeu com voz trêmula e indignada, dispense-nos de suas ofensas e suspeitas indecentes. Dina é minha noiva, ela partilha o meu amor e consentiu em me dar a sua mão em casamento. Ah, é. Neste caso, tenho a honra de dar-lhes os meus parabéns, disse o pastor, inclinando-se zombeteiramente. Você, provavelmente, construirá uma cabana ao lado deste córrego e viverá nela junto com sua esposa, alimentando-se de raízes e bolotas? Isto será muito poético.
É uma pena que aqui não cresçam figueiras para que vocês possam se vestir quando gastar a roupa, porque não pretendo renová-la de modo algum, acrescentou ele com desdém. Dina soltou um grito e desabou sobre o banco, fingindo desmaiar. Lothar correu para acudi-la, mas o pastor interpôs-se entre eles. Sob sua mão forte e severa, o desmaio passou como por encanto, e a moça levantou-se, soluçando alto. Acalme-se, meu amor. A intervenção grosseira do meu pai e o seu escárnio sobre os sentimentos mais sagrados não têm poder sobre o nosso amor. Exclamou Lothar. Então, a comédia acabou, interrompeu severamente o pastor. Levante-se, senhorita, e vá para casa. Espero que ache o caminho sem a companhia do cavalheiro. E você, venha comigo sem discutir. Está entendendo? O jovem percebeu pelo olhar e pelo tom de voz do pai que este não estava para brincadeiras e seguiu-o sem dizer nada. No caminho para casa, filho e pai não trocaram nenhuma palavra. Ao chegar ao gabinete, o velho fechou a porta e, endireitando-se, disse severamente: Se você não tivesse 22 anos, eu tirando o chicote da parede, que você já experimentou há 5 anos atrás, quando ousou ter namoricos com a filha do jardineiro. Eu esperava que, se você não estivesse totalmente curado de sua leviandade, pelo menos, limitasse as suas aventuras à cidade onde vive e na qual tem bastante tempo para entregar-se à devassidão. Mas, começar um namoro tolo com a moça que me foi confiada para criar é simplesmente aviltante. Agora, ouça minha decisão e ordem. Jamais darei o meu consentimento para seu casamento com esta moça sem vergonha e estabanada. Sendo coquete de nascença, ela, com o tempo, comercializará a própria beleza e cobrirá de infame a família em que entrar. Ela não presta para esposa de um humilde paroco rural e jamais se tornará uma boa e simples dona de casa. É óbvio que, depois do que aconteceu, vocês não podem ficar sob o mesmo teto. Por isso, você partirá hoje mesmo para a cidade no trem das 11, até chegar a hora, você não sairá do seu quarto e deverá juntar as suas coisas. Eu proíbo qualquer correspondência com ela, pois isso somente comprometeria os dois. Entendeu? Agora vá para o seu quarto. Ouvindo o pai, Lothar ficou pálido e por várias vezes abriu a boca como se quisesse interrompê-lo, mas toda vez ele se continha. Por fim, ele aproximou-se do pai e disse com voz entrecortada: Pai, você está errado desde o início. Não quero ser um pastor, porque não tenho vocação para essa profissão. Em vez de teologia vou agora estudar medicina. Não posso ser um hipócrita e mentiroso, balbuciar pregões e acreditar num Deus cuja existência é possível, mas que não foi comprovada pela ciência. Simplesmente, acho indigno ensinar às pessoas as tolices bíblicas e exigir que elas acreditem. Ainda no ano passado eu queria lhe dizer isso, mas o medo de causar-lhe um desgosto me deteve. Mas agora não posso mais ficar calado. O pastor ficou petrificado e o seu rosto, sempre fresco e róseo, começou a empalidecer. Depois de um silêncio curto, mais penoso, ele respondeu com a voz levemente trêmula: Será que é o meu filho, a minha carne e o meu sangue, que está me declarando que não acredita em Deus e chama a Escritura Sagrada de tolices bíblicas? O que aconteceu com você, Lothar? De quem foi a influência nociva que contaminou o seu espírito a tal ponto? Pois não foi na casa beata do seu pai que você aprendeu a desprezar tudo que é sagrado. O pastor calou-se por um minuto e passou a mão na testa, mas depois endireitou-se e, medindo o filho com um olhar severo e de desprezo, continuou: Estou longe de querer impedir a sua nova vocação. Um padre ateu, que rejeita a religião, seria uma vergonha para a nossa honrosa função. Seja um médico, digno representante dos médicos modernos, cínicos e cúpidos, que extorquem de antemão o pagamento das consultas, colocam na parede a taxa de honorários, protelam a doença dos ricos e negam-se a ajudar os pobres que não forem capazes de lhes pagar. Pai, por que ofender pessoas respeitáveis? O médico, tanto quanto o pastor, é um representante da paz, o consolo dos sofredores, interrompeu Lothar, tremendo. Sim, se o seu coração está aquecido com a fé em Deus e a sua justiça. Felizmente, você não ficará constrangido com tais ninharias. Você praticará livremente a sua medicina e terá o direito de, irresponsavelmente, tratar e matar pessoas. Os sofrimentos do próximo encherão a sua carteira e isto lhe dará a possibilidade de gozar de todas as coisas boas da vida. Agora, uma última palavra. Pelo dever de pai, continuarei enviando-lhe o dinheiro necessário para o seu sustento e para pagar a universidade, mas eu o proíbo de passar pela soleira da minha casa. Você está praticamente me expulsando, pai. Mas eu não posso mentir e professar uma fé que não tenho.
Disse Lothar, desesperado. Não mais o verei. Uma pessoa que nega a Deus e as Escrituras Sagradas não pode ser meu filho. Vá embora, saia. Já ouvi o suficiente de você, respondeu o pastor, indicando a porta ao filho. Lothar saiu correndo do quarto. Estava todo trêmulo e só percebeu a mãe quando ela o agarrou pelo braço e sussurrou com voz forçada: Lothar, como você nos magoa. O rapaz lançou-lhe um olhar ardente. Meu pai me expulsa de casa porque não posso trair as minhas convicções e ser pastor. Isso é um despotismo sem precedentes. Mesmo o próprio pai não tem direito de impor ao filho uma carreira que este detesta. Ele não tem direito de escarnecer dos sentimentos mais sagrados do seu filho, insultar a mulher que ele ama e, depois de tudo isso, jogar-lhe dinheiro como esmola. Não quero essa caridade. Vou trabalhar e estou disposto a sofrer, mas não aceitar qualquer coisa dele. Assustada com a sua agitação, a esposa do pastor tapou rapidamente a boca do filho com a mão e levou-o para fora. No quarto do filho ela o fez sentar-se ao seu lado no sofá e disse, com tristeza e amor: volte à razão, Lothar. Não repila, por orgulho inoportuno e criminoso, a mão do seu pai e a ajuda que ele lhe oferece. Esta será a única ligação entre vocês, que espero um dia faça você voltar ao teto paterno. Não, mamãe, não. Não posso aceitar nada dele. Dê-me um pouco de dinheiro para começar e depois seguirei o meu próprio rumo. O que eu posso lhe dar é uma ninharia, uns 75 marcos, e você tem à sua frente um longo curso de medicina, disse Matilda, magoada, secando as próprias lágrimas. Não fique triste, mamãe. Disse Lothar, mais calmo. Tenho alguns planos para o futuro. O temor de uma cena semelhante à de hoje me fez ficar calado ou já no ano passado teria confessado que não gosto de teologia. Prevendo um futuro penoso para mim, eu já trabalhei neste inverno, graças à ajuda dos meus amigos médicos. E tive tanto êxito nisso, que, trabalhando com afinco, pretendo entrar no segundo ano do curso no outono. Além disso, o catedrático Bern, que me patrocina e sabe dos meus planos, propõe, se for necessário, hospedar-me na casa dele na qualidade de instrutor de seus filhos, também futuros médicos. Com o que ele pretende me pagar, poderei viver tranquilamente, esperando que chegue o outono. Agora, mamãe, por favor, traga a minha roupa. Quero partir o mais rapidamente possível. Já caía o crepúsculo. O quarto de Lothar estava silencioso, a mala fechada e as gavetas abertas indicavam que tudo estava pronto para a partida, mas o viajante, deitado na sofá e escondendo o rosto no travesseiro, parecia esquecido disso. Ele suspirava penosamente, deprimido com o peso dos últimos minutos que passava sob o telhado paterno. Não ouviu os passos leves na escada e nem percebeu quando a porta se abriu e na entrada surgiu Dagmara, indecisa. Estava muito pálida e com os olhos vermelhos de lágrimas, segurava nas mãos uma caixinha. Ao ouvir o seu nome, Lothar levantou-se, os olhos dele também estavam chorosos. É você, Dagmara? O que quer? Perguntou, num tom cansado. A moça aproximou-se rapidamente dele. Lothar. Desculpe-me. Sou a única culpada de sua desgraça. Exclamou ela, entre soluços. Você, querida? Como assim? Perguntou Lothar, apertando-lhe amistosamente a mão. Dagmara contou rapidamente a sua conversa com a tia naquela manhã e que julgava ter sido responsável pela raiva do pastor e por tudo o que aconteceu depois. Ouvi sua conversa com titio e me culpei demais pela minha conduta tola. Mas, naquela hora eu estava brava por você preferir Dina a mim, concluiu Dagmara, traindo ingenuamente o seu primeiro ciúme de mulher. Lothar já tinha idade para entender esse traço do jovem coração feminino e, por isso, sentiu-se ao mesmo tempo confuso e lisonjeado. Sou eu quem deve pedir desculpas por ofendê-la, querida. Dagmara. Acredite em mim, eu amo você. Acredite que eu continuo amando você como antes, e de todo o coração. Quanto ao resto, é possível que este seja o meu destino e por isso eu a libero de qualquer responsabilidade, respondeu ele, beijando a mãozinha da moça. Acalmando-se um pouco, Dagmara sentou-se no sofá e segurou pelo braço seu irmão de criação. Se você realmente desculpa a minha tagarelice boba, não deixe de aceitar aquilo que está nesta caixinha, disse ela num tom brejeiro. Você sabe o quão generosa é a mesada de Dettingen. Jamais eu consegui gastar todo o dinheiro e economizei uns 400 marcos. Pegue-os. Eles ajudarão você a arranjar-se. Mas, não. Nunca.
exclamou o estudante, corando fortemente e repelindo a caixinha. Lothar! Não seja bobo e teimoso! Implorava Dagmara. Tome este dinheiro, porque é demais para mim. Não preciso dele, no entanto, ele livrará você de muitos aborrecimentos. Não sou sua irmã. Que escrúpulo tolo é esse? Aceite como eu também aceitarei sem qualquer hesitação a sua ajuda, quando um dia precisar. O olhar confiante e bondoso, a voz terna e insistente da moça quebraram o orgulho de Lothar. Realmente, aquele presente inesperado poderia livrá-lo de muitas dificuldades. Emocionado com a atenção dela, ele abraçou Dagmar e eles se beijaram como verdadeiros irmãos. Obrigado, querida maninha. Você está me dando este dinheiro com tanta cordialidade, que aceito sem hesitação o seu presente generoso. Só Deus sabe quando nós nos veremos novamente, mas eu me lembrarei deste momento por toda a vida e ser-lhe eternamente grato. A moça respondeu com um aperto ardoroso de mão e os dois por instantes ficaram em silêncio. De repente, Dagmar inclinou-se e, olhando inquietamente nos seus olhos, perguntou indecisa: por que você não ama mais a Deus? Será que não acredita mais em sua bondade e onipotência? Os olhos escuros de Lothar acenderam-se. Desejo de todo o meu coração que você preserve a sua crença. Ingênua na sua bondade e justiça e jamais venha usar o escalpelo crítico de sua obra. Mas então, guarde-se aqui, neste canto perdido, longe de qualquer contato com estranhos. Mas se você encontrar outras pessoas, olhar o mundo com os olhos abertos, comparar tudo o que atribuem a este Deus invisível com aquilo que acontece na terra, compreenderá por que não quis ser o seu cultor. Não é por acaso dito, abençoados os pobres de espírito. Mas não estou suficientemente cego para acreditar sem entender e sou por demais honesto para enganar os outros, pregando incoerências conscientemente. Dagmar estremeceu. Pareceu-lhe que a terra começava a balançar sob os seus pés, a face de Deus enevoava-se e a sua magnitude e onipotência ficavam empanadas. Percebendo o efeito que provocaram suas palavras, Lothar sentiu-se feliz por abalar a fé simples, infundida na alma pura dela por seu pai. É isso, Dagmara, continuou ele. A fé cega ensinada sobrecarrega a consciência, paralisa a vontade e cria uma adoração ao tirano impiedoso que prescreve fraternidade, manda perdoar as ofensas e amar ao próximo, mas ao mesmo tempo, joga a pessoa desarmada no meio das feras selvagens, que se aproveitam e despedaçam o simplório que acreditou na fraternidade e amor ao próximo repregados pela religião, mas que não se aplicam em lugar nenhum. Um pesado suspiro escapou do peito oprimido de Dagmara. O mundo que ela aspirava a conhecer o mais rapidamente possível tomou, de repente, um aspecto monstruoso e repugnante. Não se assuste antes do tempo, minha maninha, consolou a Lothar, levantando-se. É possível que o destino tenha piedade de você e não a prive do paraíso imaginário que os seus olhinhos claros querem ver. Bem, é hora de partir. Adeus, Dagmara. Seja feliz e não se esqueça deste pobre exilado. Lothar a beijou. Agora vai e chame Vilgel para levar a minha mala. Lothar partiu sem se despedir de ninguém e não deixando nenhum bilhete para Dina, que, voltando do bosque, soluçava com um ar de vítima torcendo os braços e acusando o pastor de crueldade indigna. Matilde e Dagmara choravam em silêncio. Parecia que uma nuvem de chumbo ficará suspensa sobre a casa, outrora tão alegre e cheia de tranquilidade. Mas, os escândalos não pararam por aí. 2 dias após a partida de Lothar, Dina sumiu de madrugada, levando consigo um pouco de roupas e as suas joias. Furioso, o pastor partiu imediatamente com o resto de suas coisas para devolvê-las à senhora que havia lhe confiado a órfã e para eximir-se de qualquer responsabilidade posterior. Heger supunha que Dina tivesse ido para a casa de sua tia. O que ele diria se soubesse que a insensata garota encontrara um jeito de conseguir o endereço de Lothar e mandar a carruagem levá-la da estação de trem diretamente para o apartamento dele? Ele não estava em casa e a hospedeira do estudante, viúva idosa de um funcionário público, surpreendeu-se extremamente com a chegada de alguém tão jovem e bonita. Mas o aparecimento de Dina não foi bem recebido por Lothar, a sua falta de tato e descaramento chocaram-no. Além disso, os últimos acontecimentos e a dura luta pela sobrevivência que o aguardava deixaram-no mais sóbrio, obrigando-o a encarar o caso com maior seriedade. Apesar do encanto que lhe causava a beleza de Dina, ele percebeu que o amor deles era uma loucura, que se passariam ainda muitos anos antes que ele pudesse pensar em casar e que era muito provável que a moça, habituada ao luxo, se sentisse infeliz no ambiente modesto que ele poderia oferecer-lhe. Lothar então comunicou decidido a Dina que, dentro de alguns dias, ele se mudaria, como mentor,
para a casa do Dr. Bernie, por isso, ela não poderia ficar na casa dele e devia pedir à hospedeira que a levasse à casa da sua tia. Essa declaração inesperada pôs Dina fora de si. Gritando e chorando, ela exigiu um casamento inadiável, acusando-o de roubar seu coração para divertir-se e depois abandoná-la, submetendo-a assim à tirania e às acusações da tia. Lothar permaneceu firme, mas a cena esfriou definitivamente ele, involuntariamente, começou a comparar o rosto de Dina, ardente e deformado de raiva, à face inocentemente tranquila de Dagmara, com grande vantagem para sua irmãninha. Lothar suspirou aliviado quando a carruagem que levava a filha do banqueiro desapareceu. Além do mais, agora ele não estava em condições de namorar, precisava trabalhar bastante e lutar para abrir o caminho para a independência e prosperidade. Capítulo 4. Enquanto a órfã, roubada e quase esquecida pela baronesa Wallenrod, crescia longe, esta continuava a morar em Branquemburgo e não se desviava nem um pouco do seu plano. Vivia com uma abundância modesta, suficiente para manter-se em pé de igualdade com as pessoas do seu antigo círculo de relações. Era amada e respeitada na sociedade, que a considerava uma mulher generosa e de rara energia. A educação do filho ela levava muito a sério. Quando Desidério entrou na escola militar, a baronesa Helena não despediu o professor do seu filho. Manteve-o e ele ia buscar o menino na escola aos domingos e fanados, acompanhava seus estudos durante as férias e estava sempre com ele quando Desidério saía. Essa precaução tinha suas razões, pois, quando Desidério entrou na adolescência, começou a manifestar bem cedo inclinação para as aventuras amorosas. E, nesse sentido, a baronesa era inexorável. Ela não queria que seu filho se tornasse devasso como o pai e conduzia-o energicamente pelo caminho certo, removendo escrupulosamente todas as tentações. Desde cedo ela incutia em Desidério um profundo desprezo pela pobreza e até pela modesta abundância que eles próprios gozavam. Não se cansava de repetir que para alguém portador de nome tão eminente como o dele, qualquer posição média seria humilhante e que o dever dele consistia em contrair, com o tempo, um matrimônio conveniente que dourasse seu antigo brasão e trouxesse riqueza, a única coisa capaz de lhe proporcionar consideração e respeito na vida. Moças bonitas e virtuosas, mas pobres, também foram sendo sistematicamente desmistificadas. Para a baronesa elas eram aranhas perigosas, que sempre aspiravam a, de modo imperceptível, capturar um marido e por isso ele tinha de tomar muito cuidado em relação a elas. A baronesa também incutia no seu filho a reverência para com qualquer representante do poder e riqueza, pois para fazer uma boa carreira, ele deveria reverenciar e bajular. Quando Desidério foi promovido a oficial e designado para um regimento de hussardos, ele comprovou que as lições da sua mãe não haviam sido em vão. Já havia alguns anos, Desidério levava uma vida agradável e desafogada de leão de salão, quando a sua atenção e também a atenção de toda a cidade foi atraída por rumores estranhos que corriam sobre a vila egípcia. Todos conheciam a vila, mas poucos eram os que visitavam o lugar, que gozava de má fama. Diziam que na casa, que permanecerá vazia durante muitos anos, instalara-se um bruxo que nunca saía de lá, mas, à noite, a casa ficava iluminada por uma luz fosforescente, nas janelas corriam fogos vermelhos, e por vezes, ouvia-se um canto agradável. Mas isso não era tudo. Esse desconhecido Emagor fazia curas milagrosas e tratava doentes que os médicos recusavam. Esses boatos se confirmaram quando uma mendiga que todos conheciam e que fazia 30 anos estava paralítica foi curada. Ela contava em alto e bom som, para que todos ouvissem, que o seu filho a tinha levado num carrinho à sua aldeia natal para uma festa religiosa anual. Uma chuva torrencial obrigara-os a parar diante da vila egípcia. Lá, um homem idoso com barba comprida e grisalha encontrou Ai, depois de perguntar sobre o seu traumatismo, mandou que a levassem a uma sala que tinha uma mobília que ela jamais vira na sua vida. Lá a mendiga adormeceu e, quando acordou, a sua doença desapareceu sem vestígios. Abandonando as muletas e o carrinho, ela voltou para a cidade andando com as suas próprias pernas, e desde então, glorificava por toda a parte o milagre que lhe aconteceu. Nem haviam cessado os rumores sobre essa ocorrência, quando começaram a falar sobre um cego que recuperara a vista, depois sobre um gotoso que voltou a dominar novamente as mãos e as pernas paralisadas, também uma criança que ficará curada quando estava para morrer devido à croupe e sobre outros milagres desse tipo. O clero inquietou-se, sentindo por trás de tudo isso relações com o demônio. Os médicos alarmaram-se mais ainda porque a concorrência do mago ameaçava não somente abalar a sua autoridade científica, mas também tirar seus ganhos. Entretanto, um caso inesperado logo os acalmou.
a esposa enferma de um banqueiro rico foi pessoalmente visitar a vila, esperando ser atendida, mas o seu cartão de visita foi devolvido com a seguinte inscrição: peço desculpas por não atendê-la, mas a senhora é rica o bastante para dirigir-se a luminares da ciência. Quanto a mim, só ajudo pobres infelizes, cuja cura não pode causar danos materiais aos médicos. Esse caso aguçou extremamente a curiosidade geral. Começaram a tomar informações e ficaram surpresos quando souberam que esse mago morava na vila havia 2 anos. Soube-se também que o nome dele era Barão de Tingen, que levava uma vida solitária junto com a sua filha única, moça jovem e bonita que também nunca ia a lugar algum e que toda manhã, tanto no inverno como no verão, andava a cavalo na companhia de um velho criado. Desidério transmitiu todos esses rumores à sua mãe, interpretando-os a seu modo. O nome de Dettingen nada dizia para ele, mas para a baronesa relembrou o passado penoso. A filha única de Dettingen era certamente Dagmara, que ela considerava desaparecida para sempre. Esta ressurgia novamente em seu caminho e, ainda por cima, cercada de atenção geral. Os protagonistas destes boatos nem suspeitavam da curiosidade que provocavam e continuavam a levar a sua vida calma e solitária. Entretanto, antes de prosseguir a nossa história, achamos que não seria demais olhar para trás, nos anos passados. Alguns meses depois do acontecimento que mergulhou em melancolia a casa do pastor Heiger, este recebeu uma carta de Dettingen avisando que retornava da Índia e pedindo ao seu amigo o pastor que levasse Dagmara para a vila egípcia, onde decidiu instalar-se definitivamente. Heiger respondeu imediatamente, pedindo ao barão para deixar a moça em sua casa até a sua primeira comunhão, na primavera. Esta festa realizar-se-á em 6 semanas ou, no máximo, 2 meses após a data de sua chegada, escrevia o pastor. Espero que, apesar de sua impaciência para ver a sua filha adotiva, você me conceda esta protelação. Eu me apeguei demais a esta moça e ficaria muito feliz em abençoá-la num dia tão significativo. O consentimento de Dettingen não demorou a chegar e veio acompanhado de uma carinhosa carta a Dagmar e um breviário com uma encadernação cara. Dagmar estava num estado de espírito muito estranho. Lamentava deixar a casa, onde passou 11 anos, e a família a qual se unira. Por outro lado, o coração atraía-a ao pai adotivo, que ela endeusava, apesar da longa separação e do mundo desconhecido no qual se preparava para entrar. Com esse estado de espírito, no dia da ascensão, ela pela primeira vez ajoelhou-se diante do altar do Senhor e recebeu a comunhão com veneração. Toda sua alma virginal estava cheia de fé, entusiasmo e gratidão pela graça concedida. Pura e clara, trajando um simples vestido branco, ela própria parecia uma visão celeste. No mesmo dia, à noite, a senhora Heiger deveria levar Dagmar a Frankenburgo. Após um modesto almoço de despedida, o pastor chamou-a ao seu gabinete. Estava sério e concentrado e Dagmar anotou, surpresa, que sobre a mesa diante do crucifixo estavam acesas 2 velas e um livro luxuosamente encapado. O velho pastor beijou a moça, depois conduziu-a até a mesa, fez com que ela se ajoelhasse e disse com voz emocionada e reverente: minha cara criança. Amo você profundamente, como se fosse minha própria filha e não somente filha espiritual. Gostaria que a sua vida fosse tranquila, feliz e sem tempestades. Creio firmemente que somente a fé profunda e inabalável será capaz de conceder estes bens preciosos. Neste instante, quando vamos nos separar por muito tempo e talvez para sempre, acho necessário dar-lhe alguns últimos conselhos perante a face do nosso Pai, Jesus Cristo. Vivemos num tempo obscuro de negações, rebaixa-se e despreza-se a pura e simples fé que professavam nossos pais. Esta fé já não satisfaz os espíritos confusos. E isto significa que os arrebatados vícios humanos derrubaram a represa construída pela religião e a humanidade, assustada com o monstro que ela própria invocou, procura uma outra força, uma outra fé para refreá-lo. Percebendo que estão caindo num abismo e conscientes de terem perdido a âncora da verdadeira salvação, as pessoas apegam-se a diversas quimeras, mostrando novamente o milagre da mistura de línguas. Cada homem cria a sua própria religião e fé e o seu próprio código moral e já não quer entrar em acordo com o seu vizinho. Finalmente, as pessoas não conseguem mais se entender e, exatamente como na época da Torre de Babel, começam a falar línguas diferentes, todos se perderam no escuro labirinto de sofismas, cheio de abismos sombrios. Gostaria de preveni-la sobre este perigoso caminho, ainda mais porque pressinto que você sofrerá tentações e diante de sua inocente visão abrir-se-ão várias teorias, brilhantes mais vazias. Irão abrir para você amplo campo de pesquisas interessantes e perigosas no mundo misterioso que a sabedoria divina ocultou de nós e onde nos proibiu de penetrar. Então, minha filha, seja firme na hora dessas tentações. Se você precisar de apoio, dirija-se a mim.
Preserve como o maior tesouro a sua fé simples, somente ela lhe servirá de farol e dissipará todas suas dúvidas. Seja candosa e pratique o bem para si própria. Seja pura para agradar a Deus e para salvar a sua alma, ame o próximo, não porque ele mereça isso, mas porque esse é o seu dever. Não se indigne com a insignificância moral das pessoas e não as despreze, achando que você é melhor e que a sua caridade e a ardente e pura fé reguem as suas almas ressecadas como um orvalho vivificante. O pastor calou-se por um instante, sufocado de emoção, depois ergueu os olhos para o céu e continuou: Senhor, em suas mãos eu entrego o espírito que me confiou. Como um jardineiro vigilante, cuidei deste germe jovem, tratando suas raízes e galhos. Abençoe, Senhor, este meu trabalho. Que a sua criatura cresça, trazendo, como uma figueira, flores e frutos. Dagmara levantou-se, toda em lágrimas e lançou-se aos braços do velho pastor. Naquele momento parecia-lhe que a sua fé era tão forte, que ela não sentia medo de ataque algum. Aqueles momentos de despedida anuviaram o espírito de Dagmara e ela chegou a Franquemburgo com o coração apertado. Mas quando viu a vila, pitorescamente localizada num penedo, a impressão da penosa separação da casa do pastor desapareceu e Dagmar agora só pensava na alegria de encontrar novamente o generoso homem que a livrara das necessidades e preocupações da vida, abrindo-lhe paternalmente a sua casa. Dettingen recebeu-a no saguão. A ternura sincera e carinhosa com que ele abriu seus braços para Dagmara dissipou imediatamente a sua timidez e ela correspondeu ao beijo do seu protetor com o ímpeto da antiga menina. Que seja abençoada a sua chegada sob o meu teto, minha querida criança, enviada a mim por Deus como um raio de sol para iluminar e aquecer a minha velhice. Disse com emoção Dettingen. Eles passaram para a sala de jantar e o barão agradeceu cordialmente a senhora Reger pelos cuidados e amor para com a sua filha adotiva, convidando-a a passar alguns dias na casa. Mas a esposa do pastor recusou, dizendo que seu marido estava triste e solitário, ao ficar sozinho na casa vazia após a partida de Dagmara, sua última alegria, tinha pressa em voltar para casa e decidiu partir no mesmo dia, à noite. Então Dettingen, que desejava conversar com a senhora Reger a sós, sugeriu que Dagmara fosse dar uma olhada nos seus novos aposentos preparados no andar superior e que aproveitasse para trocar o traje de viagem. A moça, cheia de alegria e curiosidade, seguiu o velho criado e este conduziu-a até a escada onde encontrou uma criada jovem de uniforme bonito, a qual lhe beijou a mão e lhe disse que fora posta à disposição da jovem senhorita. A escada em espiral, coberta com um grosso tapete, terminava numa pequena sala de recepções decorada com flores, e uma porta fechada com uma pesada cortina de pelúcia cor de romã era a entrada para os aposentos de Dagmara. Os aposentos compreendiam um dormitório, uma sala de estar e uma biblioteca ou gabinete. Ao lado da porta de entrada havia duas estátuas de bronze que representavam pajens, um deles segurava uma lâmpada em forma de tocha, enquanto o outro segurava a cortina. Dettingen decorara os cômodos de sua filha adotiva num estilo gótico que combinava inteiramente com os vidros multicoloridos das janelas ogivais, as lavradas portas de carvalho e os tetos arqueados. Toda esta luxuosa decoração causava uma impressão um tanto severa e triste, somente atenuada por inúmeras flores raras e bibelos caros, espalhados pelas mesas e estantes. Dagmara, acostumada à simplicidade puritana da casa do pastor, não se sentia à vontade entre as poltronas com encostos altos e armários lavrados como rendados. O que a desconcertava especialmente era a grande cama com cortinado de leito de brocado esverdeado. Porém, quando ela se aproximou da janela aberta, soltou uma exclamação de admiração. Daquela altura, diante dela estendia-se uma ampla e maravilhosa vista. De um lado via-se uma planície com sua vegetação verde escura e imponentes ruínas da Ordem dos Templários, e junto ao sopé, serpenteava a faixa amarela de uma grande estrada, ao longe, através da névoa azulada, distinguia-se a cúpula da catedral, as torres altas da Câmara Municipal e a massa branca das construções da capital. Dagmara ficou admirando a paisagem. Finalmente, ela estava em casa. Neste luxuoso abrigo aguarda uma vida tranquila e despreocupada, aqui, como na humilde casa do pastor, ela estará cercada de amor e atenção. Oh! Como o Senhor foi misericordioso e como arranjou maravilhosamente o destino da órfã. Com que devoção ela sempre rezará para ele. Vai dedicar toda a sua vida ao pai adotivo, vai amá-lo e procurar alegrar a sua velhice, sem nunca esquecer a sua dívida de gratidão ao pastor e à sua esposa. A criada Genia arrancou Dagmara de seus pensamentos, propondo-lhe trocar o traje. A moça rapidamente trocou-se e desceu correndo para a sala de estar. E então, minha querida, você ficou satisfeita com seus aposentos? Gosta deles ou deseja mudar alguma coisa? Perguntou sorrindo Dettingen.
Gostei de tudo, papai, de tudo que você preparou para mim com tanto amor. Respondeu alegremente Dagmara. Tudo é tão bonito e magnífico. Como posso merecer tanta bondade da sua parte? Você já mereceu com o que acabou de dizer, comprovando-me a sua modéstia e gratidão. Você não é a minha filha de sangue, mas pressinto que o amor e confiança criarão entre nós uma ligação não menos forte, respondeu o barão, emocionado. A senhora Reguer partiu após o jantar. Despedindo-se de sua maravilhosa professora, Dagmara soluçava amargamente por muito tempo, não conseguiu acalmar-se, e detinha em nada dizia, deixando Hades afogar-se chorando. De repente, ela assustou-se, preocupada com a ideia de que a sua tristeza pudesse ofender o pai adotivo. Levantou-se de um salto da poltrona e correu para ele. Enlaçando-se em seu pescoço e apertando a face úmida contra a face do barão, ela perguntou, preocupada, papai. Você não está bravo comigo por chorar tanto pela partida da tia Matilda? Agora que estou aqui, você pode achar isto uma ingratidão da minha parte. Mas, não pude me conter. Ela e o tio sempre foram muito bons para mim. Detinha-a fez sentar-se no banco ao seu lado e, sorrindo, respondeu, passando a mão com carinho na sua cabeça, não, minha querida, não estou nem um pouco bravo. E, ao contrário, sinto-me feliz, vendo que você sabe valorizar o amor que lhe é dispensado. A separação sempre é difícil, e ainda que na minha casa você viva mais luxuosamente, espero que jamais esqueça a família honesta que a ama e onde foi criada. Então, não disfarce as lágrimas que honram você. Agora, minha criança, vai e descanse de todas as preocupações do dia de hoje. E, realmente, Dagmar estava tão emocionada que, ao voltar ao seu quarto, não conseguiu dormir por muito tempo. O novo ambiente a impressionara demais, excitando a sua imaginação e, quando finalmente adormeceu, teve um sonho estranho. Ela se viu dormindo numa cama grande, iluminada pela luz suave e azulada de um balão brilhante e transparente, e ela parecia estar em seu interior. De repente, à sua cabeceira apareceu um anjo de extraordinária e encantadora beleza. Todo o seu ser irradiava uma luz ofuscante, mas as suas asas eram escuras e elevavam-se sobre a cabeça, como uma névoa escura. Ele segurava numa mão uma tocha e na outra, uma espada flamejante. Este ser misterioso inclinou-se sobre ela e olhou-a com um olhar tão penetrante que ela estremeceu. Depois, abaixando a tocha, ele incendiou o balão transparente que a cercava e que queimou estalando. Dagmara teve a impressão de que um sopro de ar frio a transpassou completamente, em seguida, ela foi tomada por uma correnteza de fogo. Enquanto ela, muda de horror, olhava para o anjo, este pronunciou com uma voz profunda, eu queimei a ingenuidade da sua fé para abrir a sua mente para uma nova luz. Darei a você asas para que possa elevar-se acima da rude e cega humanidade, vou revelar-lhe leis desconhecidas e a iluminarei com luz espiritual, que lhe permitirá ver através do corpo carnal e ler os pensamentos dos homens. Você se tornará receptível às vibrações do bem e do mal, o calor espiritual do bem irá aquecê-la, mas você tremerá de frio ao tocar o mal. Com estas palavras, ele tocou-lhe a testa com a espada flamejante e Dagmara sentiu algo como um raio que atravessou o seu cérebro. No mesmo instante, o ambiente que a cercava abriu-se como cortina e ela viu uma aglomeração de estranhos seres que se lançaram ao seu encontro. Terrivelmente assustada, ela caiu de joelhos e exclamou, implorando, anjo terrível. Deixe-me com a minha fé ingênua e não abra para mim os abismos do mundo invisível. Tenho medo de cair lá. O anjo nada respondeu e, abrindo as suas potentes asas, elevou-se no ar, agitando a atmosfera com tanta força, que pareceu a Dagmara ter sido carregada como um grão de poeira e arrastada pelo turbilhão. Para onde? Ela não soube dizer, pois logo acordou, coberta de suor frio. Que sonho horrível! Murmurou ela. E, levantando-se rapidamente da cama, correu para o crucifixo pendurado na parede e rezou ardentemente. Em seguida, um pouco mais calma, ela deitou novamente para dormir e, desta vez, acordou bem tarde. Dagmara viu o barão somente durante o desjejum. Quando ele perguntou se ela havia dormido bem, a moça contou-lhe o sonho. Detinha escutou com visível prazer e depois disse, sorrindo, esta visão, minha querida criança, tem um significado profundo e me comprova que você está predestinada a ser iniciada nos grandes mistérios. A dor que você sentiu comprova como é difícil obter o verdadeiro conhecimento e como é penoso livrar-se de preconceitos. Acredite, minha filha, somente a ciência faz o homem ser independente da sociedade de pessoas vulgares, de suas falsas amizades, de sua curiosidade ociosa e do contato perigoso com seus vícios.
O ignorante corre atrás do europeu mundano e procura contato com pessoas tão cegas e pervertidas como ele, porque tem a necessidade de preencher com algo a sua vida vazia. Já o sábio carrega dentro de si próprio uma inesgotável fonte de satisfação e eu sinto, Dagmara, que você tem capacidade para ser iniciada nesta elevada ciência. Se você quiser estudar, ficarei feliz em ser seu professor. Mas sem a sua boa vontade haverá escuridão por todos os lados, tanto dentro de você própria quanto ao seu redor. Mas claro, papai, eu quero estudar, especialmente se você for o meu instrutor, respondeu Dagmar e seus olhos começaram a brilhar. Terei prazer em orientá-la nos estudos. Então, começaremos a trabalhar com você, assim que eu fizer o plano dos nossos estudos. Certa manhã, cerca de uma semana após essa conversa, o barão convocou Dagmar ao seu gabinete de trabalho. De lá, os dois subiram por uma escada em caracol para a torre, cuja sala redonda estava cheia de estantes com livros diversos e rolos de papiro antigo. Aqui se encerra uma partícula daquela ciência infinita, cuja cartilha nós pretendemos aprender, disse o barão com um alegre sorriso. Aviso-lhe que é necessário ter muita paciência. Aliás, espero que você venha se interessar pela ciência que serve de base a todas as outras ciências que desejo lhe transmitir. Esta ciência é a história, mas a história verdadeira. Aquela que é descoberta nas ruínas de cidades mortas, sob a picareta de pesquisadores e não somente nas lendas que obscurecem a nossa mente. E o barão não se enganou. A história dos povos desaparecidos e suas culturas absorveram completamente a atenção de Dagmara. A Índia, Babilônia, Egito renasceram diante dos seus olhos encantados e Dettingen, que pessoalmente visitará todos esses lugares, ilustrava suas aulas com histórias vivas e descrições de gigantescas cidades em cujas muralhas desenvolviam-se os destinos do mundo antigo. Dagmar ouvia-o com interesse palpitante e um tremor nervoso percorria o seu corpo quando o barão colocava em suas mãos alguns objetos, dizendo, esta estatueta pertence à época de fundação do templo na Babilônia, restaurada por Nabucodonosor. Este amuleto tem 5.000 anos e foi tirado do peito de uma múmia. Esta flor seca foi retirada de uma grinalda, feita na época de Moisés por alguma mulher para enfeitar o corpo de seu filho. O tempo passava para Dagmara como num conto de 1001 noites. Ela lia ou escutava as histórias profundamente interessantes de Dettingen, cativada pelos novos horizontes que se abriam perante a sua mente, e sentia-se feliz. Entretanto, se a história dos povos despertou-lhe grande interesse, esse interesse duplicou quando passou a estudar doutrinas religiosas e o seu olhar admirado aprofundou-se na escuridão dos séculos, seguindo milhares de curvas do pensamento humano no seu longo e lento conhecimento do Pai do Universo. Agora Dagmar via a unidade da divindade em suas manifestações mais diversas e frequentemente, durante a oração da noite, sentia-se confusa. O Deus misericordioso, simples e humano que satisfazia a sua mente de criança, começava a tomar a medida gigantesca de toda a existência, sendo inconcebível na sua manifestação, atrás do azul do seu trono, abria-se o mistério do universo, sem começo nem fim. Agora o antigo Deus, a quem ela simplesmente adorava e nem tentava conhecer, parecia-lhe terrível. Com mão corajosa levantou a cortina que o cobria, tentando penetrar nos mistérios do infinito e da fonte do poder invisível e misterioso. E, de repente, descobriu, horrorizada, que o mal reinava por toda a parte, que todas as forças da natureza serviam de armas de destruição e que era possível invocar os habitantes do universo invisível, seres dotados de uma certa vontade de maldade infernal. Dagmar ainda não vira esse mundo misterioso, mas o seu professor lhe disse, você verá esses seres do outro mundo e os dominará porque eu irei armá-la com a força que os subjuga. Dagmar ansiava por essa iniciação com curiosidade e horror. O próprio Dettingen apaixonou-se por essas pesquisas conjuntas, percebendo, com profunda alegria, como o espírito da moça se desenvolvia rapidamente. Ele admirava a inteligência flexível de Dagmar e a sua natureza pura, bem dotada de forças misteriosas com as quais ele sabia lidar. Ele próprio suportou 9 anos de uma rígida iniciação num templo na Índia, sob a direção de um sábio ancião, cuja confiança e amor ele soube cativar. Sendo um trabalhador escrupuloso e incansável, um paciente bem desenvolvido idealista, o barão era o verdadeiro tipo de adepto antigo e penetrou profundamente, com todas as fibras da sua alma, no estudo das ciências ocultas, desenvolvidas na antiguidade e tratadas com menosprezo em nossos dias. Apaixonou-se por esses conhecimentos, vivia somente deles, e apesar do seu profundo amor por Dagmara, levava-a consigo ao labirinto do invisível, decidido a fazê-la uma sacerdotisa dos mistérios e aproveitar as capacidades que ela possuía para penetrar mais profundamente no mundo misterioso que o atraía como um abismo atrai aquele que olha dentro dele.
Dagmara não entendia o perigo que a ameaçava e nem suspeitava do isolamento a que seria condenada pela sua condição especial. Ela não imaginava que esses conhecimentos e convicções iriam afastá-la da sociedade, se lhe fosse destinado viver lá, e na qual as pessoas não conseguiriam entendê-la. Dagmara não percebia que já estava levando uma vida solitária, que estudava e lia obras que não combinavam com a sua idade e compreensão e que estava enriquecendo a sua inteligência com conhecimentos demasiadamente grandes para sua cabecinha de 19 anos. Essa vida exclusivamente intelectual refletiu-se até na sua aparência exterior e o seu rosto, antes rosado e encantadoramente infantil, ganhou uma expressão concentrada e severa e nos seus grandes olhos cinza brilhava a mente de uma pessoa adulta. Até aquele dia, pai e filha sentiam-se felizes e estavam satisfeitos com a sua vida solitária sem preocupar-se com o que acontecia fora de casa. Eles nem imaginavam que os favores prestados a alguns infelizes atraíam a atenção geral e que, por todos os lados, estavam sendo vigiados por curiosos que ansiavam penetrar naquela vila, apelidada pela sociedade de Castelo Brocelion, e conhecer o mago Merlin e a sua filha, a fada Viviana. A visita da esposa do banqueiro foi o primeiro aviso, mas Dettingen rejeitou aquela proposta tão energicamente, que pensou ter se livrado de qualquer outra tentativa indiscreta. Infelizmente, logo percebeu que estava errado. Ele nem suspeitava que se encontrava às vésperas de mais um ataque perigoso, de outro gênero. No regimento onde servia Desidério, havia um jovem oficial amado por todos os companheiros, graças a seu caráter aberto e brando, e Valenrod era o seu melhor amigo. E eles tinham o apelido de os Inseparáveis. Para extrema consternação de seus colegas de regimento e desgosto profundo das damas da capital, esse jovem bonito e amável estava doente havia cerca de um mês. Um tumor cresceu em seu rosto, causando-lhe dores agudas e resistia a qualquer tratamento. Apesar de todas as pomadas e esparadrapos, o repugnante tumor continuava a crescer e as expressões preocupadas dos médicos indicavam que eles estavam impotentes para lutar contra ele. A doença misteriosa do Conde Saint-André servia de inesgotável tema de conversas no clube de oficiais. Em que anda pensando tanto, Valenrod? Será que se apaixonou? Ou talvez, os credores estão lhe apertando? Por que anda concentrado feito uma coruja? Perguntou um dos oficiais. Pare de falar besteira. Estou pensando no pobre do Saint-André, que está cada dia pior. Um dos seus olhos já está completamente fechado e o nariz parece o meu punho, mas o pior de tudo é que o tumor está descendo para a garganta e ameaça sufocá-la. E os malditos médicos não conseguem ajudá-lo e só falam de cirurgia. Ah! Se esse monstro do Merlin resolvesse curá-lo! Mas, infelizmente, ele só tem atração por pedintes, o observou um jovem oficial. Mas que grande ideia! Exclamou Desidério, dando um soco na mesa. O Merlin vai curar o Philip e basta. Mas como você vai obrigá-lo? Perguntou ironicamente um dos companheiros. Ele não. Vou obrigar a fada Viviana a convencer o pai. Uns dias atrás, eu dei um jeito para encontrá-lo em seu passeio. Eu lhes juro que nunca vi um rosto com cor tão maravilhosa e olhos tão lindos. E que formas! E Desidério, entusiasmado, beijou a ponta dos próprios dedos e todos riram. Então, usando a desculpa da doença de Saint-André, você quer abrir caminho até a fada e seduzi-la? Não é nada disso. Iremos todos juntos, como uma comissão. Eu somente serei o orador. A proposta original do Barão Valenrod foi aceita por unanimidade. Na manhã seguinte, os jovens oficiais reuniram-se perto da vila e ocuparam uma posição tal, que, quando Dagmara voltasse do passeio, passaria por eles. E não tiveram de esperar. Logo apareceu a amazona, acompanhada pelo velho criado. Ao ver que oficiais barraram a estrada em toda a sua largura, a moça refreou o cavalo e uma expressão de descontentamento perpassou no seu rosto. Será que os senhores podem deixar-me passar ou devo voltar atrás porque a pacífica estrada está sendo ocupada pela força militar? Perguntou Dagmara, medindo com o olhar zombeteiro o oficial que vinha à frente do cortejo. Os representantes cumprimentaram-na respeitosamente, inclinando a cabeça. Depois Desidério saiu à frente e disse com uma nova reverência: Nobre fada Viviana, gentil proprietária do Castelo Brocelion. Não nos julgue mal. Se tomamos a liberdade de detê-la aqui é porque queremos implorar a sua proteção. Um de nossos companheiros está muito doente. Os médicos foram incapazes de ajudá-lo e querem recorrer à cirurgia, cujo resultado provavelmente será fatal. Sobrou-nos uma única esperança, que é o seu pai,
cujos conhecimentos extraordinários curaram muitos sofredores. Pedimos à senhorita a gentileza de ser a nossa intermediária e que passe a seu pai o nosso pedido coletivo. Um sorriso alegre perpassou pelo rosto fresco de Dagmara. Eu só posso simpatizar com seu procedimento, inspirado pelo amor ao próximo. Mas vocês devem compreender que não posso prometer pelo meu pai. Conversarei com ele e passarei o seu pedido. Mas a quem devo mandar a resposta se ele consentir? Para mim. Apressou-se a responder Desidério. Aqui está o meu cartão de visitas e o endereço.